este é mais um momento para a explicação da palavra de Deus. O texto que nós vamos utilizar hoje está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 17. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece na Bíblia 3 vezes. Aparece em Gênesis 14, a partir do versículo 18, quando Abraão ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, e Deus entregou os seus adversários nas mãos de Abraão, e Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e naquele momento ele dá pão e vinho a Abraão, ele abençoa Abraão, e nós sabemos que quem abençoa é maior do que o abençoado. Tem outra passagem na Bíblia que fala de Melquisedeque, que está no Salmo 110, versículo 4, quando há uma previsão do reino e o sacerdócio do Messias, que diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aparece uma terceira vez em Hebreus, que diz que Melquisedeque era uma pessoa sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque era um tipo de Cristo. Mas nós sabemos que o sacerdócio era da família do tribo dos levitas. E o sacerdócio levita teve fim. Mas aqui está dizendo que o sacerdócio de Cristo é eterno. Porque sabemos que o sacerdócio levita começa lá no tabernáculo, com Arão. E depois, ao longo dos anos, tivemos vários sumos sacerdotes. Quando Jesus esteve entre nós, o sumo sacerdote era Caifás, que era genro de Anás. Anás, por sua vez, teve 5 filhos que foram sumo sacerdote. Mas o último sumo sacerdote aqui na terra ocorreu quando o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito. A partir daí o sacerdote levítico deixou de existir. O sacerdote levítico teve fim. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico, porque o sacerdócio de Cristo é eterno. Jesus ele é rei, profeta e sacerdote. Os judeus esperavam um rei terreno, mas todos falharam. Mas Jesus governa no seu trono, no céu. Jesus governa todo o universo. Os profetas que Jesus enviou, que Deus enviou aqui na terra, eles eram agentes da revelação da vontade de Deus. Eles falavam ao povo a palavra de Deus. Jesus é profeta porque Jesus era a própria palavra de Deus. Jesus é sacerdote porque os sacerdotes eles faziam os sacrifícios expiatórios pelos seus pecados, os pecados do povo. Levava o sangue para colocar em cima da tampa da arca, para apropriação dos pecados seu e da humanidade. Quando Jesus ele vem e se revela, Jesus é a própria expiação dos nossos pecados. Enquanto os sumos sacerdotes faziam a expiação uma vez por ano,
Jesus fez por toda a eternidade, uma única vez. Por isso que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque o sacerdote de Jesus não tem fim, diferentemente dos levitas. É isso que o texto quer nos dizer. O texto quer nos dizer exatamente que o sacerdote levita teve fim, mas o de Cristo é eterno. O sacerdote de Cristo é único e perfeito. É essa a explicação. Que o sacerdote de Cristo é da ordem de Melquisedeque, porque esse homem não tem princípio nem fim. Era um tipo de Cristo. Que Deus nos abençoe.